Mas sabemos que, infelizmente, por influências de tradições que recebemos, alguns de nós implantaram na sua vida, implantaram na sua existência, implantaram dentro das suas atividades e atitudes, inclusive, hábitos que, em algumas das vezes, não tem nada a ver com a cultura cristã, e que, por conta da sua continuidade, terminaram por, infelizmente, serem abraçadas pela sociedade. Só que tem um porém: essa sociedade se converte ao Senhor, mas infelizmente ela continua trazendo no bojo das suas ações muitas dessas atitudes, muitas das celebrações que, a partir do momento em que nos tornamos cristãos autênticos, nós precisamos abandoná-las. Essa é a grande realidade. Por exemplo, levar flores no dia 2 de novembro lá no sepulcro do seu ente querido, como que se aquelas flores fossem ter absolutamente qualquer tipo de influência ali. Rezar missa de 7º dia, como que se a missa rezada depois de 7 dias de morto fosse trazer algum benefício para o morto. Não tem. Mas, infelizmente, algumas pessoas depois se convertem para tirar isso da mente e do coração delas. Meu Deus, é uma briga, não é? A mesma coisa é no que diz respeito à idolatria, não é? E são coisas que precisamos abrirmos as nossas mentes e o nosso coração para entendermos que aquilo que Deus verdadeiramente tem para nós, para realizar através das nossas vidas e o seu ensinamento real. Estamos numa época agora que todo mundo entende, vê e sente que é uma época festiva por causa do nascimento de Jesus, que se prega o nascimento de Jesus, aliás, se comenta o nascimento de Jesus, e isso causa um clima, traz um clima de festa, é real, não adianta querer se negar isso, mas infelizmente, fora do contexto bíblico, absurdo, não é? Porque nas festas de natais, infelizmente, o único que não recebe presente é o aniversariante. As pessoas dão presente para todo mundo e o aniversariante é esquecido. As pessoas se entregam aos vícios, às bebidas, às orgias, se entregam a todo tipo de pecado, e se esquece de honrar aquele que nasceu, porque quando eu vou para um aniversário, eu preciso levar o presente para quem nasceu, e a minha honra é para ele, não para outras pessoas, não é? E embora Jesus não tenha nascido em 25 de dezembro, não tem condições de ele ter nascido em 25 de dezembro, não é? Isso é constatado biblicamente, quando você vai fazer o cálculo da genealogia dos sacerdotes, que eram divididos por turnos para trabalharem no templo. O turno de Abias não dava em 25, não dava na data que era 6 meses antes ao nascimento de Jesus, porque ele era o pai de João Batista, não é? Então, queridos, se formos calcular essa data, vai dar mais ou menos em setembro, outubro, que é exatamente a época de tabernáculos. Biblicamente existe quase que 100% de possibilidade de Jesus ter nascido em tabernáculos, não é? Isso é estudos comprovados, isso aí é real. Mas 25, já que se comemora o nascimento de Jesus em 25, que nós verdadeiramente honremos isso, lembrando-nos de quem ele foi, quem ele é, o que ele representa, e que nós possamos influenciarmos as pessoas no que diz respeito a isso, e não sermos influenciados por elas. Amém? Pois bem, o versículo que nós acabamos de ler, ela fala
de que o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Mestre, o Messias, ele estava em uma festa em Jerusalém, que era a festa da dedicação, uma festa judaica, uma festa bíblica. E foi por isso que eu comecei a falar do Natal, porque muitas vezes, mesmo nos convertendo, nós passamos e festejamos as festas que não são bíblicas, algumas delas que são pagãs, e deixamos de festejar uma festa bíblica, uma festa ordenada muitas vezes por Deus. E Jesus, pois bem, como bom homem de Deus e obediente que era, ele estava então em Jerusalém, festejando, relembrando, comemorando juntamente com os seus patrícios, juntamente com os seus irmãos, um maravilhoso milagre que acontecera alguns anos atrás em Israel, não é? Que era Hanukkah. A palavra Hanukkah, amados, ela fala a respeito do milagre que aconteceu no dia 25 do mês. E por isso, Hanukkah. E ela estabelece ensinamentos muito profundos para nós, muitos profundos para a comunidade judaica e muito profundo para a comunidade de Israel, não é? De quem nós somos, ou em quem nós fomos enxertados, é o que diz verdadeiramente a palavra do Senhor. Pois bem, aos 21 anos de idade, Alexandre Magno era o líder do Império Grego. E ao completar 21 anos de idade, amados, aquele homem já tinha dominado praticamente o mundo inteiro. Ele morreu muito novo. E em uma dessas áreas que ele havia dominado, não é? Estava Israel, junto com o Egito e a Síria. Alexandre, ele era amigo dos judeus. Ele não se importava com aquela modesta comunidade judaica e com os seus ensinos e com os seus preceitos, não. A única coisa que ele fazia que era ruim é que ele cobrava impostos muito altos. Pois bem, isso aconteceu mais ou menos em no ano de 2135. Aí o que acontece, amados? 10 anos depois disso, aquele homem morre. Isso é história, né? Alexandre Magno, isso é história, não é? Quando estamos na escola nós estudamos sobre isso, e a Bíblia fala sobre o Império Persa, o Império Medo-Persa, não é? Mais ou menos por ocasião da construção do segundo templo, esse homem morre, e quando ele morre, o seu império é dividido em 3 grandes áreas. Quais áreas são essas? Grécia, Egito e Síria. E 10 anos depois que isso acontece, Antíoco IV, ele domina algum desses territórios. E quando ele domina o território da Síria, o território de Israel estava incorporado ao território da Síria, e aquele homem havia também já dominado toda a Grécia. Então havia um grande império greco-sírio. E ao contrário de Alexandre Magno, Antíoco Epifânio ou Antíoco IV, ele tinha um pensamento e sentimento dominador absurdo. Ele não queria ser amigo daquelas pessoas que ele havia dominado, não. O pensamento e a motivação e o cerne da atuação de Antíoco era destruir, acabar com a cultura. O povo que era dominado por Antíoco Epifânio era
o pensamento dele era sugar toda a sua cultura, desculturar totalmente, tirar toda a maneira de viver daquele povo e fazer com que aquele povo fosse adequado dentro da sua nova cultura, que era uma cultura grega e uma cultura síria. Pois bem, dentro desse contexto, amados, o que acontece? Aquele homem, ele chega para a comunidade judaica e ele passa a exigir que o povo de Deus, que os sacerdotes largassem a adoração ao único Deus e passasse a partir de agora a ter a mesma mania, a mesma atitude, o mesmo modo de adoração que havia na Grécia. Ora, amados, até hoje nós sabemos disso, que na Grécia eles adoram inúmeros deuses, não é? Então, quando ele se depara com um povo, preste atenção, redobre sua atenção, quando ele se depara com um povo que era fiel, quando ele se depara com um povo que adorava um único Deus, quando ele se depara com um povo que ia para a igreja para buscar a presença de Deus, ele falou: opa, não quero nada disso, eu não quero saber de nada disso, pelo contrário, eu quero que acabe com isso. O Deus aqui agora sou eu. Acaba com essa história de buscar a Deus, acaba com essa história de servir a Deus, acaba com essa história de sacerdote. Ora, amados, nós sabemos que Deus já havia dado, a Moisés as leis para que verdadeiramente o seu povo seguissem, para que o seu povo fizesse e andasse como verdadeiramente era para ser. Mas como aquele povo havia sido dominado, o que acontece? Infelizmente, o objetivo dele agora era destruir o povo de Deus, acabar com a mente, com a cultura, com a busca a Deus. Eu não sei se você consegue entender isso, mas não é muito diferente dos dias de hoje, sim ou não? Não é incomum nós nos depararmos em circunstâncias, em situações onde as pessoas querem acabar com a nossa fé. Eles nos criticam, eles nos apedrejam, eles trabalham para que a nossa fé seja impedida. Hoje mesmo eu fiquei sabendo de algo que aconteceu no Rio de Janeiro. Todos sabem que o governador daquele estado é pastor, é bispo, e ele fez uma sua documentação lá para que as festas das igrejas pudessem acontecer. E o que aconteceu? Um grupo de ateus entraram na justiça para impedir que as festas acontecessem. Aqui e acolá nós nos deparamos com circunstâncias onde pessoas querem criticar a nossa fé, querem parar a nossa fé, querem parar a nossa adoração e querem nos fazer voltar atrás. Pois bem, quando eles chegam em um determinado nível, amados, de crueldade, eles entravam nas sinagogas, eles quebravam os utensílios, eles corriam atrás das mulheres para estuprá-las, eles matavam os jovens e matavam os homens, só porque serviam ao Deus único e todo-poderoso. E isso começou a acontecer com mais efetividade, a ponto de um dia, no meio do momento em que estava se apresentando sacrifícios a Deus, o que acontece? Aquele homem entra e diz: não vai haver sacrifício hoje de animais, porque aqui hoje nessa sinagoga
eu vou oferecer, eu vou matar um porco. E todo mundo sabe que o porco é um animal imundo, não é? E era considerado um animal imundo para os judeus. E ele então começou a quebrar as coisas da sinagoga. Ele começou a quebrar os utensílios, e ele matou esse porco e queria apresentar. Amados, quando ele chega num determinado momento, uma família de um homem chamado Matityahu, ele diz: opa, chegou. Você já foi ao máximo que você poderia ir. E Matityahu, ele então se posiciona, e ele reúne os judeus que ainda estavam vivos, e chama a atenção deles com relação à sua fé, com relação a servir a Deus, com relação à defesa da fé. Ei, deixa eu te falar uma coisa, querido, olhe para mim. Hoje é o dia 21 de dezembro, 22 de dezembro. Nós não estamos muito longe de que isso aconteça novamente. A perseguição está às portas. Daqui a não muito mais tempo na frente, você vai ser cobrado a respeito da sua fé. Semelhante ao que aconteceu aqui, e semelhante ao que aconteceu na matança das crianças, semelhante ao que aconteceu com Moisés, e semelhante ao que aconteceu com Cristo, quando mandaram matar todas as crianças, porque queriam impedir que o Salvador nascesse. Pois bem, amados, um sacerdote, ele se posiciona e fala: chega, nós não aceitaremos você, porque é o imperador, acabar com a nossa fé, acabar com a nossa vida, ou acabar com a nossa família. Amados, e ele cria então uma resistência, e um dos seus filhos, chamado Macabeu, ele se torna um líder dessas pessoas. E ele então, preste atenção, eu estou falando de uma comunidade que entendeu que existia um Deus todo-poderoso nos céus, que era poderoso para fazer muito mais além do que se pudesse pedir ou pensar, e que era poderoso para subjugar qualquer inimigo que viesse contra eles. Amados, eu estou falando de uma comunidade que estava enfrentando milhares em um exército organizado, porque Alexandre Magno não conquistou o mundo por brincadeira. O seu exército era especialista, eles eram homens de guerra, treinados, assassinos. Pois bem, não obstante esse fato, amados, aqueles homens decidiram. Olhe para o seu irmão e diga assim: decisão. Aleluia, amados, decisão muda a história. Aqueles homens decidiram, olhe para mim, eles decidiram defender a sua fé. Eles decidiram não aceitar a imposição mundana. E nós sabemos que essa imposição continua até hoje. Por mais liberdade que nós tenhamos, por mais livres que nós sejamos, nós sabemos que ela existe, sim ou não? Quantas atitudes, quantas ações desenvolvidas na surdina. O último governo que saiu, queridos, eles estavam querendo introduzir nas escolas, a bagunça da sexualidade fora da orientação de Deus. Chegaram a ser distribuídas cartilhas onde
crianças apareciam com os dois sexos, porque eles diziam que ninguém nasce definido. Então eu definiria o meu sexo a partir do momento que eu fosse tendo relações sexuais, desde criança. E o objetivo não era outro, era acabar com a família e acabar com a igreja. Acabar com a família e acabar com aqueles que creem verdadeiramente em Deus. Mas eu glorifico muito ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que ouve a oração da sua igreja. Aleluia! Ao contrário do que eles queriam, Deus retira aquele governo maligno, coloca um governo abençoado. E ao contrário do que eles achavam, nosso presidente, no final desse ano, ele reúne muitos pastores do Brasil e ele faz um culto de ações de graça. Aleluia! Glorificando, bendizendo e exaltando ao nome do Senhor. Pois bem, amados, aquele povo, eles fazem-se resistência. E um dia um líder, ele chega para a mulher do sacerdote e ele fala assim: amados, o negócio estava tão sério, que a coisa acontecia assim. Qualquer jovem da comunidade judaica que quisesse casar, preste atenção, a primeira noite da sua esposa era com o general de guerra do exército inimigo. Imagina, amados. Imagina você vivendo uma situação dessa. Ah, casou? Casei. Vem cá, meu filho, primeira noite é minha. Imagina. Imagina aquele camarada chegar, bater na sua porta e falar: hoje eu vou dormir com sua filha, hoje eu vou dormir com a sua esposa. Amados, a situação estava insustentável. Mas aí aqueles homens decidem se posicionar pela sua fé. Ei, deixa eu te falar, todos os dias, amados, nós somos desafiados a nos posicionarmos pela nossa fé. Ei, deixa eu te falar, talvez hoje não tenha generais, não tenha exércitos estabelecidos, mas todos os dias nós nos deparamos com circunstâncias que nos desafiam a verdadeiramente quem nós somos, que querem buscar ou tirar de nós a santidade e a bênção de um Deus Todo-Poderoso. Ontem, quando nós chegamos em casa, a apóstola estava vendo uma das cenas do filme Corajosos. Se você não viu esse filme ainda, leia, assista. É maravilhoso o filme. E ela estava vendo exatamente a cena onde um grande dono de uma transportadora descobriu que estava sendo roubado. E ele falou: e agora? E ele falou: a única maneira da gente resolver isso agora é colocando alguém honesto para ser o diretor, para ser o gerente. E ele começa então a selecionar pessoas, e as pessoas começam a vir, e quando vem ele fala assim: fecha a porta. Quando fecha a porta ele fala assim: eu quero promover você. Falou: que bom, quero ser promovido. E aí o camarada falava assim, aí ele falava assim: você aceita? Ele falava: aceito, claro, quem não quer ser promovido? Aumentar o salário. Aí ele dizia assim: só tem um porém, eu quero que você esteja do meu lado. Ele falou: quem não quer estar do lado, né, Edu? É o seguinte, todos os meses eu peço uma remessa de bens, e na hora de fazer o registro, é você que registra, eu quero que você coloque alguns a menos, porque esses ficam para mim e eu não quero ter problema, e eu preciso de alguém que compactue. E ele começa a fazer então a seleção, e vários dizem assim: opa, padrão, tá beleza. Só que aí ele chama um e ele faz a mesma proposta. Quando ele faz a mesma proposta, ele vê que aquele rapaz fica meio triste. Ele fala: não, mas você não precisa me dar a resposta agora, você pode me dar a resposta amanhã. Ele falou: tá bom. Ele vai, conversa com a mulher fala assim: meu bem,
a gente precisa desse emprego, a gente precisa desse dinheiro, dessa promoção, mas só que dessa forma realmente não dá. No outro dia ele vai conversar com o dono da empresa, e ele fala assim, na hora que ele chega, o dono da empresa pergunta para ele: pensou na minha proposta? Ele fala: pensei. E na hora que ele fala pensei, ele baixa a cabeça e ele diz assim: só que eu não posso aceitar. E ele fala assim: você sabe que você pode ser mandado embora hoje? E ele diz para ele: sei, e ainda que isso aconteça, eu não posso aceitar. E ele baixa a cabeça, e ele ainda de cabeça baixa, o dono da empresa olha para um outro que está à direita assim, e ele levanta, estende a mão, sem ele ver, ele fala: parabéns, o emprego é seu. Ele olha para ele com estranheza, falou: não entendi. Ele falou: eu estou sendo roubado na empresa, eu estou à procura de pessoas que sejam honestas, sejam sérias, e você passou na prova. Amados, quantos de nós enfrentamos isso no dia a dia? Quantos de nós não somos lançados ao regaço muitas vezes, querendo roubar de nós a nossa santidade, roubar de nós a nossa fé? Aconteceu comigo. O camarada me ofereceu 3 mil reais para fazer de conta que fiz uma vistoria para ele. E eu falei para ele: rapaz, você dá muita sorte. Como assim? Porque se eu tivesse com alguém, você ia sair preso daqui agora. Mas como eu estou só, eu não vou ficar brigando contigo. Está reprovada a sua vistoria, se vira para resolver o teu problema. Não levei ele para a delegacia, porque ele dizia: olha, eu vim para a delegacia porque eu ofereci 5 mil e ele me pediu 10. E eu ia dizer o que para ele, né? Não tinha o que dizer. Mas na hora eu reprovei isso aí. Ei, amados, preste atenção. Todos os dias da nossa história, da nossa caminhada, da nossa vida, nós somos desafiados a verdadeiramente defendermos e saber-se de nós onde está o penhor da nossa fé. E com esse povo aqui não foi diferente. Sabe o que acontece? Um dia ele entra no templo e ele resolve se deitar com a mulher do sacerdote. E aí ela para, pensa, olha, e ela fala: pois bem, está bom, mas vamos fazer o seguinte, não precisa ser assim, não é? Vamos para o quarto, eu posso lhe servir um leite, eu posso lhe servir um queijo. E ele começa a tomar leite e beber queijo, tomar leite e beber queijo, beber leite e comer queijo. Amados, quando ele já estava bem cheio de leite, cheio de queijo, ela dá vinho para ele. Ele toma o vinho e ele dorme. Quando ele dorme, ela mesma pega uma estaca e mata aquele homem. Aquele homem era o líder do exército. Quando os homens descobrem que aquele homem foi morto, eles saem da comunidade judaica e eles deixam de assolar aquela comunidade. Pois bem, aquele grande exército começa a ser desbaratado por uma pequena comunidade, pequenos homens, uma pouca quantidade de homens. O menor vence o maior. Diga para o seu irmão: o menor vence o maior. Quando aquela guerra está vencida, quando aqueles homens desistem de destruir a fé do povo de Deus, desistem de destruir a fé do povo de Israel, agora é hora de fazer uma limpeza no templo. O templo que havia sido quebrado, destruído, o templo onde havia sido derramado sangue, que não era sangue que havia sido apresentado.
a Deus. Havia necessidade de que a menorá, está aqui a menorá, essa menorá pequena que está aqui embaixo, fosse acesa, porque uma das determinações de Deus é que o fogo continuaria aceso perpetuamente dentro da sinagoga, dentro do templo. E tudo que era feito, amados, era feito por determinação de Deus. Deus deu a orientação de tudo, da cor, da altura, aonde ia ficar a bacia, aonde ia ficar o local para o holocausto, tudo. Como deveria ser a bacia, que tipo que deveria ser. E Deus fez assim também para o azeite. Tudo que estava dentro do templo, amados, era kasher. Kasher é uma marca, é como se fosse uma marca de santidade, de pureza. Entenda isso. Depois que eles fizeram a limpeza do templo, depois que eles arrumaram todas as coisas, chegou a hora de acender a menorá. Porque a menorá acesa, amados, significa a presença de Deus no tabernáculo, a luz de Deus no templo, que deveria ser e estar acesa perpetuamente. Quando você olha lá no livro de Êxodo, de Juízes, você vai observar que existe uma instrução para que os sacerdotes mantivessem a menorá acesa perpetuamente. A luz de Deus precisava estar perpetuamente acesa no coração dos homens, porque a menorá traduz a luz, a claridade, o calor de Deus sobre aquela comunidade, a presença de Deus no meio da comunidade. Então, amados, quando eles fizeram toda a limpeza, eles foram fazer novamente a dedicação do templo. Por isso, festa de dedicação. Eles foram rededicar o templo. Ei, olhe para mim, olhe para mim. Hoje, o templo do Senhor somos nós. E aqui e acolá, existe a necessidade de nós estarmos nos auto-observando e fazendo uma verificação de como está o nosso templo diante do Senhor. Aleluia, estão comigo? Veja bem, quando eles vão então fazer a limpeza, arrumar tudo que havia quebrado, acender a menorá. Por favor, alguém pega essa menorá e coloca aqui na frente da Hanukkah, por favor, pequena. Isso, ótimo. Está aí a menorá. A menorá é um dos símbolos de Israel hoje, até por causa disso também. No templo ela ficava acesa 24 horas por dia. Calor, poder, luz de Deus, presença de Deus. Então, amados, quando eles foram verificar o azeite para que fosse acesa a menorá, eles verificaram que só havia uma vasilha com azeite, só uma. E essa vasilha só dava para manter a menorá acesa por um dia. Diga, um dia. Colocava-se o azeite, colocava-se fogo, e ela ficava queimando para que fosse feita a dedicação do templo. Pois bem, o que acontece? Passou-se o primeiro dia e a menorá continuou acesa. Aleluia. Passou-se o segundo dia e a menorá continuava acesa. Aleluia. Amados, passou-se o terceiro dia e a menorá continuava acesa. Passou-se o quinto, passou-se o sexto,
Passou-se o sétimo. Ei, olhe para mim. Eu estou falando para você de um episódio onde uma nação quis acabar com o povo de Deus, destruir, retirar da face da terra. Eles não conseguiram, ainda que a força deles fosse maior e o povo de Deus estivesse em quantidade menor. Ei, eu não sei se você está entendendo, mas Deus está falando para nós essa noite, que ainda que o seu inimigo seja maior, ou em quantidade maior, existe um Deus nos céus, que é Ele que nos garante a vitória. Aleluia! Ei, amados, mas apóstolo, eu não consigo, fulano é rico, fulano é poderoso, fulano é isso, ou aquelas pessoas são aquilo. Amados, nós não estamos aqui por acaso. Deus nos chamou e é Ele que cuida de nós, da mesma maneira que estava cuidando daquela pequena comunidade judaica que estava a ponto de ser destruída. O povo manteve a fé, o povo se levantou para guerrear pela sua fé, o povo se levantou para rededicar o templo. Festa de Hanukkah, ela fala da presença de um Deus que, não obstante o fato, absolutamente qualquer circunstância, Ele se vira para o seu povo e dá vitória ao seu povo. Festa de Hanukkah, ela fala de um milagre que acontece constantemente, um dia após o outro. Sacerdote, eu só tenho uma vasilha de azeite. Preste atenção, amados. O fogo ia apagar, não tinha como manter aceso. Ei, havia uma necessidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Havia uma necessidade. Pergunte para o seu irmão: você tem alguma necessidade hoje? Pergunte mais forte: você tem alguma necessidade hoje? Agora pegue na mão dele, na mão dela, e diga assim: ei, o meu Deus, Ele supre a sua necessidade. Aleluia! Quantos podem glorificar ao Senhor por isso? O milagre que o povo precisava foi feito pela intervenção de um Deus Todo-Poderoso. A Hanukkah, ela só tem 7 velas. Amado, só que o milagre durou por 8 dias. Diga: milagre no primeiro dia, milagre no segundo dia, milagre no terceiro dia. Diga: milagre no quarto dia. Querido, eu não sei se você está entendendo. Eu estou falando de milagre, de milagre, de milagre. Eu estou falando de algo sobrenatural vindo sobre a minha vida e sobre a sua vida de uma forma poderosa. Milagre no quinto dia, milagre no sexto dia, milagre no sétimo dia. Apóstolo, por que parou no 8º dia? Sabe por quê? Porque levavam 8 dias para que a próxima botija de óleo ficasse pronta. Aquele homem que intentou se deitar com aquela mulher, simplesmente querendo fazer com que ela fosse subjugada, ele foi morto. Os nossos inimigos espirituais, ou até materiais, humanos, que se levantam ou tentem se levantar contra a igreja do Senhor, eles serão destruídos. E deixa eu te falar uma coisa, pasme, se você acha que isso é coisa do passado. Semana passada eu recebi um zap da igreja Sara Nossa Terra da Santa Maria. Alguém recebeu esse zap? Alguém não? Pois eu vou passar, também recebeu, eu vou passar para você.
eles entraram dentro da igreja, presta atenção, estou falando de 15 dias atrás. Eles entraram dentro da igreja, eles não roubaram nada, eles destruíram a igreja. Eles urinaram no templo, eles urinaram no altar, eles quebraram data show, quebraram caixa de som, eles acabaram com a igreja, mas eles não roubaram nada. Se você acha que eu estou falando de alguma coisa que é incomum nos nossos dias, você está muito enganado. Não se engane. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor, e o objetivo dele estar ao derredor é esperando que você vacile, para que ele possa te derrubar. Quando eu olho para a festa de Hanukkah, eu vejo um grupo de homens e mulheres que tiveram que se agarrar na promessa e abraçar a promessa e crer que o Deus que lhes havia chamado era também capaz de protegê-los, de guardá-los, de livrá-los. Amados, essa é a nossa fé, sim ou não? Quantos livramentos Deus nos dá no dia a dia? A palavra diz que Jesus estava na festa da dedicação, porque a partir daquele momento, daquele acontecimento, eles começaram então a fazer com que isso acontecesse e fosse passado para toda a nação judaica, para todo Israel, para que eles passassem de geração em geração, fazendo com que o povo se lembrasse que existe um Deus no céu, que cuida de nós nos mínimos detalhes. Para que o povo entendesse e se lembrasse que quando nós precisamos de um milagre, Ele é um Deus poderoso para nos entregar o milagre na hora que nós precisamos. Foi passado de geração em geração para que o povo entendesse, amados, que nas nossas guerras, nas nossas batalhas, Ele não nos deixa só. Ei, olhe para mim, Deus está nos relembrando hoje na festa de Hanukkah, que ainda que você ache que está só, Ele está dizendo: eu sou contigo, e absolutamente ninguém pode contra você, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a sua igreja. Ei, deixa eu te falar, a igreja não é o templo, a igreja sou eu e é você. Pois bem, a partir daí, eles estabeleceram a festa da dedicação para relembrar de um Deus que cuida, de um Deus que protege, de um Deus que faz o milagre na hora que precisamos, de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que nos ama, de um Deus que cuida de nós e de um Deus que verdadeiramente nos atende quando nós nos colocamos na sua gloriosa e excelente presença. Por causa disso, a Hanukkah, que é o candelabro de Hanukkah, ela tem 9. Ué, apóstolo, mas não são 8 dias do milagre? É porque a vela que fica no centro é a vela que nós chamamos de servo. Ela acende as demais. E por que a festa de Hanukkah é feita em 8 dias seguidos? A família se reúne, e quando a família se reúne, coloca-se as velas, uma por cada dia que o azeite foi reproduzido milagrosamente, e cada dia a família reunida ao redor da mesa, ela conta um milagre. Deixa eu te fazer uma pergunta: você já teve algum milagre na sua vida? Você já teve algum milagre na sua família? Dê um toque no seu irmão e diga assim: você já teve algum milagre? Ei, o seu Deus já fez algum milagre na sua vida? Eu não sei você, amados, mas Deus já fez muitos milagres na minha vida. Oh meu Deus, só o fato de eu estar aqui hoje é um grande milagre do nosso Deus sobre a nossa vida. E a partir daí, eles estabeleceram essa festa e da seguinte forma: a família se reúne, ao acender a vela, ela conta o milagre. No outro dia, ela conta mais um milagre. No outro dia, ela conta mais um milagre. Agora entenda isso. A partir do momento, amados,
que a vela é acesa, a luz de Deus é estabelecida. Ei, a luz, ela vence as trevas, sim ou não? Ei, a luz, ela clareia o ambiente e ela traz calor. A luz, ela é um potencializador de energia, sim ou não? É energia calorífera. A luz, amados, ela estabelece o fogo, e fogo fala de purificação, fogo fala de mudança interior, fogo fala de nós verdadeiramente assumirmos um posicionamento diante de Deus, da maneira como nós verdadeiramente devemos servirmos a Ele durante todos os dias da nossa vida. Apóstolo, Deus multiplicou o azeite, sim ou não? Sim. Por causa disso, em todas as reuniões era entregue para todos os participantes da festa um bolinho chamado sulfiganiote. Que bolinho é esse, apóstolo? É um sonho. Um sonho. Para nos lembrarmos, amados, que os nossos sonhos em Deus, eles são estabelecidos. Para as crianças eram entregues moedas e brinquedos, porque em Israel isso é muito forte. Eles festejam o milagre e o socorro de um Deus glorioso e poderoso. Infelizmente, muitas vezes nós não fazemos isso, pelo contrário, né? Muitas vezes, quando Deus não faz alguma coisa que nós não queremos, ou acontece alguma coisa que não queremos, nós reclamamos, sim ou não? E aí reclamamos com Deus daquilo que não temos, ao invés de agradecermos a Deus por tudo aquilo que nós já temos. Ei, deixa eu te falar, Hanukkah é um momento onde nós festejamos a vitória da luz sobre as trevas. Eu não sei você, mas de onde eu vim, eu precisava muito da luz de Deus sobre a minha vida. Em Hanukkah, o motivo pelo qual as luzes são acesas ao anoitecer é para nos lembrar, amados, que mesmo em momentos em que parece que tudo está perdido, Ele nos lembra que uma chama pode ser acesa, e essa chama, ela tem continuidade, porque o Deus Todo-Poderoso é conosco. Aleluia, glória a Deus. Em Hanukkah, Deus nos lembra que o menor, ele vence o maior, mesmo em detrimento de qualquer circunstância. Uma das lições que nós podemos tirar de Hanukkah é que quando resolvemos introduzir a espiritualidade em nossa vida, Deus nos ajuda, mesmo com as nossas limitações. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Antes daquele povo se posicionar, muitos morreram. Mas não só morreram, deixa eu te falar outra coisa. Muitos daqueles que estavam lá, sabe o que aconteceu com eles? Eles passaram para o outro lado. Eles aceitaram negociar a sua fé. E negociando a sua fé, eles disseram assim: eu retiro tudo isso que eu recebi, eu deixo para trás tudo isso que eu recebi, porque para mim agora é muito melhor estar bem do que estar com Deus. Para mim agora é muito melhor estar do lado do governo do que estar sendo
está dentro daquilo que Deus verdadeiramente quer para nós. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Haviam somente 6.000 homens naquela comunidade judaica, entre homens e mulheres. Antíoco Epifânio mandou 40.000 soldados para guerrear contra 6.000. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, Deus concedeu vitória no campo de batalha. Mas antes da vitória acontecer no campo de batalha, Deus havia dado a vitória no campo espiritual. Aleluia. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você esteja pensando agora que a sua circunstância, a sua situação é um pouquinho pior, ou talvez Deus não interfira nisso. Eu quero te dizer, amados, que o nosso Deus é um Deus que pode fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, seja em qual for a área da nossa vida. Talvez a vitória que você precisa hoje seja uma vitória plenamente espiritual, ou talvez seja uma vitória plenamente material. Eu quero dizer para você, querido, olhe para mim. Não deixe se perder no vagueamento da sua mente. É exatamente isso. Esse problema que está aí agora, te tirando o sono, te tirando a paz, Deus te diz essa noite que Ele é poderoso para te dar a vitória. Aleluia. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Só você que crê. Naquela noite, aquele povo teve um milagre espontâneo de Deus. Deus poderia muito bem ter deixado aquele povo esperar mais 8 dias para colocar a próxima botija de azeite. Ei, olhe para mim. O próprio Deus resolveu intervir e dizer: eu aceito a sua ação. Quando a sua ação é no intuito de fazer com que a minha obra aconteça do jeito que precisa acontecer, do jeito que precisa ser feito. E é isso. O nome Chanukah está enraizado, amados, em várias fontes de maneiras formas. O prefixo Ka equivale a 25 em hebraico, e Shanu significa descanso. Chanukah, olhe para mim. Hanukkah é a festa aonde o povo que estava vindo de batalhas constantes, o povo estava vindo de desafios constantes, o povo que estava recebendo perseguições constantes, em Hanukkah eles descansam, porque o próprio Deus intervém e diz: ei, eu entro na tua história e te trago descanso. Aleluia. Eu entro na tua história e te trago descanso. É como se Deus estivesse dizendo: inauguração, vamos rededicar o templo. Amados, rededicar o templo significa inaugurar o templo novamente. Inaugurar o templo significa que o inimigo havia corrido, que a perseguição havia acabado, que todos aqueles que queriam a destruição do povo foi lançado por terra, e que o povo agora estava em paz. No dia 25 do mês hebraico de Kislev, os macabeus descansaram de sua batalha, marcharam vitoriosamente até o templo sagrado de Jerusalém, prontos para reinaugurar o serviço sagrado. Serviriam para sempre como modelos e educadores das novas gerações. Deixa eu falar uma coisa para você: tudo que você faz no Senhor, Deus tem uma recompensa. Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu não sei você, mas a cada dia que passa, o que nós sentimos é que a volta do Senhor está cada vez mais próxima, e muito mais próxima. E isso exige de nós estarmos despertados
do sono espiritual. E ao invés de ficarmos preocupados com tantas coisas, nós precisamos de estarmos preparados, prontos, porque eu não tenho dúvida, amados, vai chegar um momento em que nós seremos cobrados a respeito da nossa fé. Vai chegar um momento que o camarada vai chegar e falar: opa, eu te conheço, você é lá daquela igreja, lá na BR. E aí, nesse exato momento, você vai ter que decidir o que você vai responder. Eu? Está enganado. Está enganado. Que igreja? Aquela lá, ó, placa laranja, terra prometida. Eu sei nem aonde fica. Ou você vai dizer: sou mesmo. E detalhe, eu não sou só da igreja não, eu sou servo do Deus Altíssimo, crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amados, é muito bom, é muito bom. Semana passada, sexta-feira, eu fui levar uma lembrança para o preste atenção, para o subcomandante do Corpo de Bombeiros. Quando eu cheguei lá, ele falou: entra aí. Sentei na sala dele, e ele falou: tá tudo bem? Eu falei: tá tudo bem, eu só vim deixar uma lembrança que o senhor não pôde ir para a formatura. Aí ele falou: oh, que lindo, pegou, colocou na mão e falou assim: senta, você quer uma água? Eu falei: quero. Quer um café? Eu quero. Quase que eu falo: eu quero um biscoitinho também. Mas eu... Aí ele falou: olha, presta atenção, o subcomandante, ele falou para mim assim: Júlio, eu sei, olha só, eu sei que você é homem de Deus. Amados, naquela hora me veio um filme na mente. Eu me vi lá no Gama fazendo recrutamento de camisa branca e calça jeans. Um dia na fila do rancho, calcinha não, gente, calça. Um dia na fila do rancho, onde os camaradas começaram a fazer brincadeira, aí colocaram a esposa no meio. Eu falei: ô guerreiro, para. Parou aqui. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu sou servo de Deus. Eu não admito esse tipo de brincadeira comigo. Amados, eu estou falando de 28 anos atrás. 28 anos. Eu estou falando de uma vida, de uma trajetória. Eu trabalhei com esse homem, sabe aonde? Em 95, no Recanto das Ervas. Ele era o comandante lá. Lá ele já sabia que eu era crente. Depois eu trabalhei com esse homem, sabe quando? Em 2010, lá no Taguatinga Shopping. Ele foi meu diretor. Aquele homem sabia que eu era crente. Eu estou falando de 2019. Ele me manda entrar na sala dele e fala: eu sei que você é homem de Deus. Amados, nós precisamos honrarmos isso. Nós precisamos agradecermos a Deus por isso. Nós precisamos nos posicionarmos em Deus no que diz respeito a isso. Foi exatamente isso que esse povo fez. Eles falaram: chega, a gente pode até morrer, mas a gente vai morrer lutando. Eu não vou permitir que seja quem for queira destruir a minha fé, ou acabar com a minha fé, ou brincar com a minha fé. Por causa disso, eles entraram para a história. Por causa disso, aquilo ficou estabelecido como festa perpétua ali em Israel. Se você chegar agora em Israel, a família está reunida diante de uma Hanukkah, e eles estão relembrando o milagre de um Deus todo-poderoso. Agora vamos voltar aqui ao início, que nós estamos acabando. Ao contrário,
de uma festa de Natal, onde nós nos reunimos para comer mais do que precisamos, beber, não nós, mas a humanidade, se prostituir, fazer tudo o que não presta. Quando você pega o Google, amados, preste atenção, olhe para mim. Quando você pega o Google e você coloca lá Natal, a primeira coisa que vai aparecer lá é dizendo que é uma festa pagã. Sabe por quê? Porque a última coisa que eles se lembram do Natal é de quem nasceu no Natal, é de Jesus. E a igreja, por muito tempo, ela foi enganada e foi levada nesse mesmo barco. E nós precisamos restaurar o que a palavra de Deus diz sobre isso. Jesus estava em dezembro, no dia 25, numa festa da dedicação, onde, ao invés de estar fazendo o aniversário dele, ele estava reunido com o povo dizendo: em um dia, em um determinado local, em uma determinada cidade, um Deus Todo-Poderoso enviou a sua mão poderosa e fez milagres sobre um povo que esperava e que cria na sua gloriosa e excelente intervenção. Se coloque de pé em nome do Senhor. Audio Jungle.